Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite para você que acompanha a nossa disciplina de cálculo de reatores químicos. E hoje na aula 12 nós vamos discutir aí as reações autocatalíticas e essa é a nossa última aula da unidade 1, então bora lá. Bem, começando com a reação autocatalítica, falar de uma reação autocatalítica, a primeira coisa que a gente precisa saber é o que efetivamente é uma reação autocatalítica. Existem muitas reações nas quais o produto formado por si só passa a agir como um catalisador para a nossa reação. Dessa forma, a gente vai verificar que para alguns valores a taxa de reação vai passar a acelerar com o progresso da reação. Esse fenômeno é o que a gente chama de autocatálise. E as reações que têm esse tipo de comportamento são o que a gente chama de reações autocatalíticas. E esse tipo de reação eles levam a alguns problemas interessantes, especialmente quando a gente fala aí da configuração ideal de reator para operar esse tipo de problema. Então vamos considerar que uma reação autocatalítica é uma reação desse tipo aqui, onde A mais R reage para formar R mais S. A taxa de reação para esse tipo de caso ela vai ser dada por R igual a K, CA elevado a alfa 1, CR elevado a alfa 2, onde necessariamente o alfa 2 vai ser maior do que zero. Tá? Isso aqui é uma característica, uma definição do comportamento aí para uma reação autocatalítica. Alguns exemplos desse tipo de reação são toda a classe de reações de fermentação, onde esse R representa aqui basicamente a célula. À medida que a reação acontece, a gente tem formação de mais células e a gente depende de células para que a reação aconteça. E a gente tem também as reações de hidrólise de ésteres, que também ocorrem com um comportamento muito similar a isso que a gente está vendo aqui. Uma pergunta muito comum para esse tipo de reação diz respeito a como essas reações autocatalíticas se comportam. Antes de falar especificamente das reações autocatalíticas, vamos relembrar o comportamento de uma reação normal. Quando o material reage a uma taxa de reação com ordem N, com N maior do que zero, em um reator batelado, o que a gente observa é que a taxa de consumo é rápida no início, porque a gente tem uma alta concentração de reagente. À medida que esse reagente começa a ser consumido, passa a ser consumido pela reação, a gente observa uma diminuição progressiva dessa taxa ao longo do processo. Nas reações autocatalíticas, o que a gente observa é que a gente tem uma baixa taxa no início da reação. Isso normalmente está relacionado porque a gente tem uma pequena quantidade de produto no início do nosso sistema, no início do sistema reacional. À medida que a gente tem um aumento da quantidade de produto, a gente tem um aumento progressivo da taxa de reação, até que a gente atinja um máximo desse comportamento em relação à quantidade de produto formado. E daí a gente passa a ter um decaimento dessa taxa de reação, atingindo cada vez valores mais baixos, à medida que a gente tem um consumo de nosso reagente por esse produto que foi formado. Então observe que a gente tem um comportamento distinto aqui para essa reação autocatalítica, que é esse sistema aqui representado em branco, em relação ao comportamento normal, que é esse sistema que a gente tem em amarelo aqui apresentado. O sistema normal é esse que não tem comportamento autocatalítico. Do ponto de vista gráfico, o que é que a gente teria? Aqui eu tenho dois gráficos para apresentar para vocês. Um relacionando a taxa e outro relacionando o inverso da taxa. O gráfico que relaciona a taxa está correlacionado com a concentração de A e o gráfico que correlaciona o inverso da taxa está relacionado com a conversão de A. O que a gente observaria em um gráfico de taxa de reação seria basicamente isso. A gente teria um aumento de taxa até que a gente atinja o valor máximo e a partir daí a gente começa a ter um decaimento em relação à taxa ali por conta desse consumo de substrato. A taxa se inicia aumentando e vai atingir um valor de máximo até que ela passe a diminuir. No gráfico do inverso da taxa, que é até o gráfico mais comum e é o gráfico para o qual a gente vai fazer uma análise um pouco mais detalhada, a gente tem um comportamento um pouco diferente. Por quê? Porque esse gráfico é o inverso do daqui. Então a gente iniciaria aqui na região de baixa taxa de reação, aumentando esse valor de taxa até atingir um ponto de máxima taxa de reação, e daí a gente começa a ter uma diminuição da taxa de reação devido aí ao consumo do nosso substrato. Aqui a gente tem uma elevação da taxa, nessa porção descendente aqui do gráfico inverso da taxa, em decorrência da formação de maiores quantidades de produto dentro desse processo de autocatálise, e a partir desse ponto de máximo a gente tem essa inflexão aqui diminuindo a taxa, devido à ausência de substrato já presente dentro do nosso sistema. Então atentem aí ao eixo, o eixo Y, em relação a se está um gráfico de taxa ou de inverso de taxa, para que vocês façam a devida análise
em relação ao comportamento do nosso sistema. E como ficaria a análise de desempenho, né, se a gente aplicasse aí o comportamento, a análise de comportamento pelo método gráfico para esse tipo de reação? A gente consegue facilmente observar que na região de baixa conversão, né, até esse ponto aqui, ó, um pouco anterior à inflexão da taxa, o reator de mistura perfeita apresenta um desempenho melhor do que o reator tubular. Tá? Isso se deve à própria característica do gráfico. A gente consegue observar que para o reator tubular seríamos toda essa área proporcional aqui, a área sob a curva, para representar o desempenho do reator por PFR, né, para esse tipo de operação. E aqui, ó, por essa área cinza, a gente consegue observar o desempenho para um reator aí de mistura perfeita, que é muito inferior ao do reator tubular operando nessa mesma condição. Em um determinado ponto aqui, ó, se vocês observarem, a gente tem um desempenho equivalente entre os reatores de mistura perfeita e tubular. Nesse ponto aqui é um ponto intermediário de conversão. Se a gente for levar a cabo a reação em um único reator, a gente consegue observar claramente, né, que o reator tubular passa a ter um desempenho melhor, porque a gente tem toda essa área adicional aqui relacionada com o reator CSTR, com o uso do reator continuamente agitado. Alguns detalhes importantes, né, para essa análise que a gente acabou de fazer em relação ao desenvolvimento de comportamento para esse tipo de sistema, dizem respeito a, primeiro, algumas conclusões diferem para a reação autocatalítica em relação ao que a gente tinha para as reações de ordem N com N maior que zero normais. A primeira diz para a gente que para o reator PFR é sempre mais eficiente que o reator CSTR para essas reações ordinárias, para essas reações normais, o que não é verdade aqui para o reator que opere uma reação autocatalítica. A gente viu ali que na porção de pequena conversão seria mais interessante utilizar um reator CSTR do que um reator tubular, ele traria um desempenho melhor. Segunda observação, diz que é interessante que a gente enfatize que nesse tipo de problema o uso de reatores com reciclo se mostra extremamente interessante. A gente teve a aula anterior, a aula 11, que discutiu o uso dos reatores com reciclo, e aqui a gente já vê diretamente uma aplicação técnica desse tipo de equipamento na indústria. Por que o reator com reciclo é interessante aqui nesses casos? Recordem-se que no reator com reciclo, o que a gente faz basicamente é pegar uma porção da corrente de saída e retornar para a alimentação do reator. Se a gente faz isso, automaticamente a gente pega uma quantidade de produto ou célula, imaginando que a gente está tratando aí de uma reação fermentativa, e aí a gente consegue, com esse reciclo, induzir uma maior quantidade de célula ou de produto, né, autocatalítico dentro da alimentação do reator. Isso faz com que a gente aumente o desempenho nessa porção inicial e tenha taxas mais altas aí nessa condição, o que faz a gente ter uma diminuição do volume necessário para que a reação aconteça. Como eu falei no começo da aula, tá, o exemplo mais importante de reação autocatalítica é a vasta gama de reações fermentativas. Elas são o principal exemplo de reação autocatalítica que a gente tem hoje. Outro exemplo que a gente tem, né, é um pouco menos comum, mas a gente pode tratar o calor liberado por uma determinada reação exotérmica como um tipo de produto. E a partir desse ponto, o que a gente entende aí, né, como uma reação que libera calor e depende desse calor para que ela mesma aconteça de forma autocatalítica, a gente pode tomar as reações exotérmicas como um bom exemplo de uma reação autocatalítica, porque o calor liberado por essa reação retroalimenta a própria reação, fazendo com que ela se torne mais rápida, desde que eu entenda que calor é um dos produtos da reação. Então temos aí mais um exemplo de reação autocatalítica dentro desse tipo de sistema e desse tipo de análise aí específico. Uma pergunta muito comum e que aparece de forma recorrente quando a gente trata aí das reações autocatalíticas é qual seria a conformação ideal então de um reator para operar essa reação autocatalítica. Vamos imaginar aqui não que a gente esteja tratando de uma reação autocatalítica para a qual a gente quer uma reação, uma conversão baixa ou uma conversão muito alta, tá? Mas que a gente queira aí chegar em uma conversão razoavelmente alta dentro da operação, mantendo aí o máximo de eficiência por volume de reator empregado. Olhando para a figura que aparece aí no vídeo ao lado para vocês, do inverso da taxa em relação à conversão, que tem esse comportamento parabólico, a gente consegue, se lembrando ainda daquilo que a gente viu na nossa aula 8 da disciplina, descrever esse comportamento ideal utilizando uma conformação de reatores em série, tá? A gente consegue ver ali que até o ponto de inflexão dessa curva, onde a gente tem um ponto de máxima taxa de reação, o melhor reator utilizável para promover esse processo é um reator continuamente agitado. E à medida que a gente passa dessa região até chegar na conversão desejada, na conversão FA,
a gente claramente passa a depender aí do uso de um reator do tipo tubular para ter a máxima eficiência. Então, quando a pergunta qual conformação ideal surge, a resposta é muito direta e muito simples. A melhor conformação é aquela que se utilizaria aí de um reator continuamente agitado até o ponto de máxima taxa, e a partir desse ponto a gente alimentaria a saída desse reator para um reator tubular que processaria aí a nossa reação até o ponto de conversão desejada. Então, pessoal, era isso que a gente tinha aí para a aula 12 sobre reações autocatalíticas. Como eu disse no início, a nossa última aula da unidade 1, então é muito interessante que vocês revejam os exemplos, observem os conteúdos apresentados para estarem devidamente preparados para a nossa primeira avaliação, que será disponibilizada aí ao longo dos próximos dias. A gente se encontra então no início da nossa próxima unidade para discutir os reatores não isotérmicos. Até lá!